E aí, pessoal, bom ter vocês aqui de novo. Vamos para mais uma das nossas teleaulas. Hoje nós vamos falar sobre qualidade, como se faz a gestão de qualidade em um projeto. Essa é mais uma das nossas dimensões gerenciais, a dimensão qualidade, é mais um dos capítulos do nosso PMBOK e ela tem uma relação muito forte com todo aquele ambiente de qualidade que normalmente nós vemos na empresa. Não são muito diferentes, como vocês vão ver, os recursos que se usa para qualidade em uma empresa, em uma atividade rotineira, com os recursos que nós usamos em qualidade aqui na atividade de projetos. A única coisa é que qualidade em empresa é uma coisa constante, ela vai se renovando aqui no projeto. Como o projeto tem começo, meio e fim, ela também terá começo, meio e fim nessa atividade. Na teleaula de hoje nós vamos ver o planejamento dessa qualidade, onde nós planejamos, como é que nós fazemos para garantir a qualidade desse projeto, as ferramentas que são utilizadas e também, usando essas mesmas ferramentas, qual o controle que é feito, ok? É um processo que é voltado bastante ao gerenciamento, mas ele tem uma vocação maior ainda para o produto final do projeto. Afinal de contas, nós temos que ver o que é que nos pediu lá atrás. Lembrem-se sempre daquele nosso equilíbrio, custo, qualidade, tempo, escopo, aquilo que nos foi pedido lá atrás. A qualidade é um dos principais componentes iniciais daquilo que nos solicitam do produto que vai ser feito ao final do projeto, ok? Regras importantes, o que nós temos que observar de pesado nisso? Primeiro, qual é a satisfação do nosso cliente? Quem é nosso cliente nesse caso? De um projeto, é o gestor inicial, é o proprietário do projeto, é o principal interessado do projeto, aquele que está lá no comecinho, é aquele que chegou para nós, chegou para mim, gerente de projeto daquela atividade, e disse, eu quero isso. E foi com ele que nós fizemos a descrição, que ele acertou conosco, ele nos garantiu a qualidade que seria necessária para que o projeto tivesse sucesso. Okay? Segundo, vamos trabalhar muito mais na questão da prevenção da falha do que da inspeção para achar a falha. Sabe? Ditado popular muito antigo, prevenir é melhor do que remediar. Então, cabe extremamente bem aqui. Nos projetos, nós vamos ter sempre processos de qualidade. Isso vai nos gerando uma melhoria contínua daquilo que nós fazemos. Cada vez nós vamos fazer melhor, melhor, melhor. Eu aprendo com um e melhoro para o próximo e assim sucessivamente. O controle, a garantia final dessa qualidade é de responsabilidade da gerência do projeto. É o gerente do projeto que tem a responsabilidade final. Na verdade, em todas as atividades, mas bastante forte, bastante pesado nessa. Perfeito? São 3 as grandes atividades. Eu vou planejar, garantir a qualidade e garantir o controle dessa qualidade sendo assegurada ao final do projeto. A primeira delas, planejar a atividade, ou seja, eu vou identificar os requisitos e padrões de qualidade que são necessários. Além do que, eu vou precisar de uma documentação que vai demonstrar que aquilo lá está sendo feito dentro daquele ambiente de qualidade. As principais ferramentas que nós vamos ter à nossa disposição. Uma delas é o fluxograma. O fluxograma tem por intenção detalhar os processos e descrever quais são aqueles que estão sendo realizados. Eventualmente, como nesse nosso exemplo que está na tela para vocês, eu tenho a revisão. Se o processo está ok, ele segue em frente. O sim. Se ele não está ok, ele volta, é corrigido, revisado e segue em frente. Outras ferramentas que nós vamos utilizar, por exemplo, além desse fluxograma, uma análise do custo-benefício. Quanto custa para ter essa qualidade e qual o resultado final que eu vou ter com relação a ela. Ou também o custo da qualidade. Quanto custa para garantir essa qualidade. Uma ferramenta muito comum é o benchmarking. O que é o benchmarking? É um processo de comparação. Eu vou comparar aquilo que está sendo realizado com outras atividades, de outras situações, às vezes de outras empresas ou de outros projetos, que tenham similaridade. Então, o benchmarking é uma forma de comparação. Eu olho, vejo que como aquela atividade está sendo feita em outro local e eu posso trazer algumas lições, alguns aprendizados para o meu projeto. Mas, por favor, cuidado.
Não é olhar o que o outro está fazendo e copiar exatamente para o seu caso. Não é como se brinca na informática, Ctrl+C, Ctrl+V. Eu não vou catar daqui e copiar ali. Eu preciso fazer uma análise qual é a situação em que aquilo está sendo feito num determinado local e comparar com a situação do meu ambiente. Às vezes eu preciso fazer adequações. Podemos fazer os chamados mockups ou projetos de experimentos. Eu posso fazer modelos. Usando esses modelos, eu vou saber se aquele que está sendo construído está dentro do padrão ou não. E o mais utilizado, ferramentas e amostragens estatísticas, como a gente vai ver. Já falei para vocês então do fluxograma, que é uma das principais e mais importantes, mas eu tenho outras, por exemplo, gráficos de controle, como nós temos aqui nesse modelo, os exemplos que estão sendo apresentados. Eu vou ter um acompanhamento, por exemplo, num gráfico de linhas, como esse que está à nossa esquerda da tela, em que eu teria o previsto, eu posso ter o realizado, eu posso ter os desvios padrão, eu posso ter uma série de informações plotadas nesse gráfico, apresentadas nesse gráfico. Eu dou um conselho a vocês. Quando forem trabalhar com um gráfico de linhas para demonstrar alguma coisa, por favor, não usem muitas informações, muitas linhas, senão o gráfico acaba ficando muito poluído e nós vamos acabar por não entender muito bem, porque é tracinho, pontinho, pontinho e vírgula, ponto e traço, e isso acaba confundindo. Procurem usar uma quantidade aí de 5 até 6 informações no mesmo gráfico. Um outro gráfico que se usa bastante, que poderia substituir, é um gráfico de colunas, é um gráfico de barras, ok? À nossa direita, nesse modelo, nós temos um outro demonstrativo em que eu tenho um limite superior, um limite inferior e eu tenho as várias medições feitas. Se as medições estiverem dentro dos limites, o processo está sob controle. Se ela estiver extrapolando, nós temos que saber, né? Se ela estiver fora do limite inferior ou limite superior, nós temos que saber por que aquele ponto ou aquela situação aconteceu em que não ocorreu a conformidade do processo, ok? Como eu disse no comecinho, as ferramentas são as mesmas. Os gráficos, o modelo utilizado, a maneira de obter as informações é que talvez seja um pouquinho diferente, mas a forma de controle é a mesma que nós temos, os materiais são os mesmos, os gráficos são os mesmos, a forma é a mesma. O tempo é que pode ser um pouco diferente. Numa organização, você faz o controle estatístico e o controle de qualidade de uma maneira muito constante. Num projeto, você pode marcar momentos para fazer esse acompanhamento. Veja, nós estamos falando de um projeto, ou seja, uma coisa que tem começo, meio e fim. Então, não se espera que ocorram situações repetitivas ao longo da construção desse projeto. Então, não é como na empresa em que eu faço o dia a dia. Lá no projeto eu vou ter momentos em que eu vou poder fazer essa análise e esse controle de qualidade, ok? Seguindo então, para fazer a garantia da qualidade, eu vou ter que fazer processos de análise, processos de auditoria, ok? Vou ter que acompanhar e saber o que está acontecendo. Digamos que eu localizei, que eu encontrei durante esse processo de auditoria um ponto fora daquela curva que nós apresentamos lá atrás. E eu preciso identificar por que aquilo aconteceu. Então, uma das ferramentas que se usa bastante é o diagrama de causa e efeito. Tá? Ele me ajuda a garantir a qualidade desse processo. Essas ferramentas, as ferramentas de auditoria de qualidade, são as mesmas que nós vimos lá atrás. São ferramentas do processo de qualidade convencional. Esse processo ele vai me permitir monitorar e registrar o resultado dessas atividades. Então, como eu estava usando no exemplo, eu levantei um problema. Então, é um defeito. Como está no nosso exemplo aqui, que a gente retirou do PMBOK, eu tenho um defeito. Eu vou fazer uma análise de possíveis causas, por isso que chama diagrama de causa e efeito, possíveis causas desse problema que aconteceu. Então, digamos que eu estou construindo uma casa, uma parede foi construída no lugar errado. E aí eu começo a perguntar os porquês.
Por que isso aconteceu? Pode ter sido uma falha do projeto, pode ter sido uma falha do pedreiro, pode ter sido uma falha do acompanhamento, pode ter sido uma série de falhas. E eu listo todas essas possíveis falhas, primeiro momento. É bastante comum a gente chamar a equipe, colocar o problema na mesa e fazer o brainstorm ou chuva de ideias. As pessoas vão colocando, pode ser isso, pode ser aquilo, e você vai anotando todos os processos, tudo aquilo que pode estar errado. Depois você divide de acordo com as áreas que estão aqui no nosso exemplo. Identificado cada um deles, você vai fazer um levantamento aí, então, de cada um dos possíveis problemas. E isso pode gerar para você um histograma. Esse histograma, ele vai te dizer a quantidade de defeitos individualmente. Então, aquela barra mais alta significa que aquele processo teve 30 erros. E eu vou identificar dentro daquele processo quais as possíveis causas. Eu volto e aplico sobre essa situação o nosso diagrama de causa e efeito, que alguns chamam também de Ishikawa. Foi criado por um japonês chamado Kaoru Ishikawa nos anos 50. Uma vez que eu levantei que eu tenho os defeitos apontados num processo, uma outra técnica, uma outra ferramenta que nós usamos é o diagrama de Pareto. O diagrama de Pareto vai levantar para mim quais os processos são mais importantes de serem resolvidos. Pareto era um economista italiano e ele fez uma análise de uma situação da Itália no começo dos anos 20 do século passado, 1920, em que 80% da renda dos italianos estava concentrada na mão de 20% da população. Consequentemente, os 20% da renda em 80% da população. Essa relação de 80 a 20 começou a ser extrapolada para as demais coisas. E aí você tem aqui, exemplificado por esse gráfico, 30%, 30 e poucos por cento dos erros de uma determinada situação são uma única causa. Então, se eu resolver esta causa, eu resolvo 30% dos problemas do meu processo. Muito comum se fazer isso nas empresas, por isso que essa ferramenta veio para a questão da gestão dos projetos. Feita a análise, eu pego essa causa que está visualmente mais pesada no meu processo, trago para uma solução, trago para uma análise e resolvo. Isso não encerra o processo. Num segundo momento, eu vou fazer uma nova análise, uma nova situação vai se apresentar e eu vou resolvendo, até que eu tenha limites bastante adequados e possa até dar por encerrado o processo. Um outro gráfico bastante interessante é o diagrama de dispersão, em que tenho uma linha limite e vamos dizer que o 0 é a nossa linha mediana, de menos 6 até mais 6 seriam meus limites, superior e inferior. Tudo que acontecer dentro desse limite está ok. E eu vou plotar os gráficos, vou plotar os resultados dentro de um determinado momento nesse gráfico. Aqueles que extrapolarem, aqueles que saírem dos limites, eu faço uma análise mais apurada, ok? Pessoal, mais uma vez, continuem acompanhando o material disponibilizado no ambiente virtual, leiam o PMBOK, seus diversos capítulos, tem muita informação importante lá dentro, ok? Um abraço a todos e até a próxima.